vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do deslocamento, sobre a questão da viagem, das cartografias, da gente como viajante. Eu gostaria de retomar a questão da experiência, que a gente já tem lá um texto nos Horizontes Culturais, mas pensar na viagem como experiência. A viagem como experiência que fica encarnada em nós, que faz parte da nossa corrente sanguínea, né? O Benjamin dizia que em cada gesto nosso está contida toda a nossa biografia, que a gente não tem como negar tudo que a gente viveu. O que a gente viveu está na nossa corrente sanguínea, está no nosso jeito de fazer as coisas, no nosso olhar para tudo que a gente vê. Porque, na verdade, as obras de arte não são nada sem o olhar das pessoas. Elas precisam do outro para viver. O Delson Lerner, que é um artista brasileiro, ele fala uma coisa bonita que serve para todos nós, mas que, no caso do artista, acho que isso é bastante incisivo. Ele fala que ele é um homem pela metade, que quem completa é o mundo. Então, se a gente pensar nas obras de arte, para elas existirem, elas precisam dos outros. E se nós pensarmos na natureza, a natureza tem vida própria, ela está sempre em movimento. Mas o contato humano também dá uma outra significação para a natureza. A gente valorizar a natureza, a gente desfrutar, a gente observar como nós somos pequenos também diante da imensidão de acontecimentos que ocorrem. Se nós pensarmos na viagem como experiência é algo intransponível. Você não passa a experiência para o outro. A experiência está só em você. Né? Você pode compartilhar, mas quando você compartilha a experiência com outra pessoa, ela tem um outro tipo de experiência com o seu compartilhar. Né? Porque cada vez que a gente compartilha uma experiência, a gente atualiza essa experiência. A gente vivencia a experiência de novo e todos os outros vivenciam a experiência de novo. Então, acho que a nossa experiência de um percurso interessante, ela deve ser compartilhada, né? E a gente fica preso na narrativa, uma narrativa significativa, a gente vai vivendo junto. Mas e aí o que aconteceu, né? A gente vai indo com a outra pessoa. Por outro lado, eu sinto que esse projeto é um projeto de cidadania, é um projeto... Quando a gente fala em cidadania, nós estamos resgatando a urgência de olhar para o humano, para o que tem de mais singular e essencial. Tem um artista aqui na Bienal, que esteve aqui na Bienal passada, que ele falava uma coisa muito bonita. Ele falava que a arte serve para que a vida seja melhor que a arte. Mais interessante que a arte. Ele chama Robert Filliot. Então, eu sinto que tudo isso que esse programa faz serve para enriquecer a vida. A escola também é para enriquecer a vida. Os nossos encontros também são para enriquecer a vida. E acho que a gente precisa aproveitar isso, aproveitar essa oportunidade de estar junto, aproveitar essa oportunidade que todo dia é dia de viver intensamente, não é falar, amanhã eu vivo, estou com preguiça hoje. Não, não tem jeito, você está vivo. E pensar a cidade como essa possibilidade educadora, né? Quer dizer, você se deslocar dentro da cidade, você olhar para a arquitetura dentro da cidade, você perceber que você também faz parte da cidade, que você é participante daquilo. Pensar na cidade, no museu, nas manifestações artísticas, nas manifestações científicas, nas manifestações urbanísticas também. Quando a gente enfrenta o trânsito, quando nós andamos de ônibus, quando nós olhamos para os monumentos da cidade, para as obras públicas, isso é uma maneira de participar. Mas a gente só participa se a gente tomar consciência disso. Por outro lado, a experiência de você viajar, de você encontrar os lugares da cidade, são experiências que nos trazem repertório. É importante que as crianças aprendam que no museu você não põe a mão em nada, que você fique em silêncio, que você anda devagar. Eu tenho uma irmã que fala uma coisa engraçada. Quando a gente era menina, a gente ia muito à missa. E aí, quando ela vê uns meninos muito desordenados, ela fala assim, faltou missa para esse menino. A gente precisa aprender que num lugar religioso a gente entra em silêncio, que num lugar de arte a gente não põe a mão, que num parque a gente corre,
que também tem espaço para isso. Então, isso vai criando repertórios, vai criando um universo para cada pessoa diferenciado. Você tem recursos. Você chega num lugar, você tem recursos para interagir com aquele lugar. Você não precisa ser o mesmo o tempo todo. Nós temos muitos em nós. Não é? A gente, com uma determinada amiga, morre de rir, com outra a gente fica mais silenciosa. No nosso trabalho, a gente é concentrado, na nossa casa a gente canta. Então, essa diversidade que existe em nós precisa ter lugar. E as crianças, às vezes, acham que a vida é só videogame, televisão, escola sentada na cadeirinha. Não pode ser assim. A escola também precisa ter esse lugar da diversidade. A gente fala muito em diversidade, está na moda falar em diversidade, mas exercer mesmo a diversidade é muito difícil. Né? No nosso ambiente de trabalho, você exercer esse lugar daquele que aceita o outro como ele é, mesmo ele sendo uma pessoa tão diferente de mim, acreditando em coisas que eu não acredito. Por outro lado, existe um lugar da viagem na nossa imaginação. Quando um ilustrador, por exemplo, vai fazer um castelo russo, e ele nunca foi para a Rússia, ele pode recorrer aos livros, mas ele precisa imaginar aquele lugar. Então, aqui na Bienal é recorrente, quando os professores e as crianças chegam, a gente perguntar, você achava que aqui era desse jeito mesmo? As pessoas falavam, não, eu achava que eram uns quadrinhos pendurados na parede, eu imaginava um lugar diferente. Então, essa expectativa, a expectativa pode ter uma qualidade de entusiasmo, de curiosidade, de algo que você vai alimentando dentro de você, né? E quando você imagina um lugar, você se transporta para ele também. Então, por exemplo, o mundo árabe, com seus palácios, a Amazônia, com seus rios e aquela floresta incrível. A natureza é incrível, porque uma vez eu fui com um grupo de professores numa floresta perto de Parauapebas, naquela zoológico que tinha, que era o céu aberto. E quando a gente voltou, as professoras falaram, puxa, a natureza é muito mais ousada que a gente, porque ela faz plantas de tronco branco, com folha vermelha, com folha roxa, e a gente não deixa os meninos pintarem o tronco de roxo e a folha de amarelo. E a natureza faz isso, a natureza é inusitada, ela tem folha vermelha, roxa, amarela, né? Então, essa possibilidade de imaginar. Imaginar é também construir. Se a gente pensar a cidade, ela foi feita pelos homens. Todos esses lugares por onde a gente anda foram feitos por mãos humanas, né? Então, esse espaço mesmo que a gente está, todo esse concreto, foram feitos por pessoas. A roupa que a gente está vestindo, tudo bem, tem as máquinas, mas isso tudo faz parte de um sistema humano. E isso faz com que nós tenhamos uma outra relação com as coisas, com os ambientes, com as roupas que a gente veste, com as comidas que a gente come. O Aristóteles dizia que a imaginação vem do mesmo lugar da alma que a memória. Então, quanto mais experiências ricas a gente possa ter, mais recursos a gente tem para imaginar, mais possibilidades imaginativas nós temos. E aí mais possibilidades de ações diferenciadas, portanto. E assim vai. Agora, é importante que as relações sejam prazerosas, né? Muitas vezes a gente assume um lugar do não. E também, às vezes, assume demais o lugar do sim. Então, nós falamos, não, isso não vai dar. Não, isso não, isso não. Ou a gente fala sim, 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 sim. Qual é essa tenacidade do lugar que a gente ocupa? Existem muitas formas de viajar, né? E as formas de viajar, a viagem é algo que nos põe em alerta, que nos põe num estado de atenção. E nós podemos viajar para dentro de nós, através da literatura, através das histórias que nos contam, da nossa imaginação, e para fora de nós, pelos deslocamentos. Mas também nós podemos viajar na nossa casa. Vocês já repararam quando a gente vai receber visita, que a gente vê tudo que está amarfanhado, empoeirado, que a gente dá aquela arejada?
E muitas vezes a nossa casa vai ficando com uma energia parada e a gente não percebe isso. E também a escola, né? Muitas vezes a gente recebe a sala de aula com as cadeiras no lugar, as carteiras no lugar, os móveis, mas a gente não dá vida para aquilo. E a vida é da nossa própria energia, é de poder movimentar as carteiras e fazer um círculo, é de poder organizar o armário de uma maneira singular, é colocar a nossa singularidade nas coisas. E isso não tem como a gente se abster. A gente faz as coisas ao nosso modo, não tem como fazer do modo do outro. Por mais que a gente tente, a gente pega uma receita de bolo de alguém e faz do nosso jeito. Embatuma, fica mais saboroso, fica com um quê diferente. Não tem jeito, a gente faz ao nosso modo. E é importante que a gente assuma isso conscientemente. De que modo eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo isso? Então, esses deslocamentos, eles acontecem também sem sair do lugar. Acontecem no espaço que a gente está, acontecem dentro da nossa imaginação, dentro de nós. Mas é importante que a gente coloque lá um foquinho de luz. O que a gente está valorizando no nosso dia a dia? O que a gente valoriza quando a gente vai fazer um deslocamento, uma viagem? O que a gente valoriza em nós, no outro, nas nossas relações? É importante que a gente ilumine esses lugares com consciência, que os relevos que a gente cria no nosso dia a dia, nos materiais que a gente recebe, tenham uma intencionalidade, tenham um vigor, tenham temperatura, tenham tempero.